Você já começou a investir, entendeu o quão importante isso é, tem uma regularidade, mas ainda está cometendo alguns erros que talvez você não saiba. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Matheus Godoy e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 erros que são muito comuns tanto para iniciantes, mas também tem pessoas que investem já há um tempo que acabam cometendo esses mesmos erros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá para o primeiro erro muito comum de investidores: colocar todo o patrimônio em renda variável. Como assim colocar todo o patrimônio em renda variável? Imagine que você começou a investir, você conheceu fundos imobiliários, ações, também entendeu a dinâmica de renda fixa e percebe que no longo prazo, bons fundos imobiliários e boas ações tendem a rentabilizar mais do que renda fixa e pensa, eu só penso em viver de renda daqui a muitos anos, a minha ideia é longo prazo realmente. E aí você, analisando essas possibilidades de investimentos, entende que não faz sentido ter renda fixa, porque se no longo prazo rende menos, por que eu vou ter? Esse é um grande erro. Você precisa ter renda fixa na carteira, nem que seja uma porcentagem pequena, para ser a sua reserva de emergência. É aquela parcela da sua carteira que, se por um acaso acontecer algum imprevisto e você tem que mexer nos seus investimentos, você pode retirar sabendo que não vai sair no prejuízo, que não é um mau momento necessariamente. Então você fica tranquilo tendo uma reserva de emergência e até facilita nos teus investimentos em renda variável. Então, independente se você vai deixar 5, 10, 15, 20, metade da carteira em renda variável, é essencial pelo menos uma parcela, nem que seja apenas para reserva de emergência. Segundo erro muito comum de investidores: investir sem conhecer o seu perfil de investidor. Qual que seria o impacto de você não conhecer o seu perfil de investidor? Mesmo cenário, você entende já como que funciona fundos imobiliários, ações, renda fixa, criptomoedas, investimentos no exterior, e aí entende que o que você quer talvez faça mais sentido você investir só em ações, com base no seu objetivo final. Só que você não tinha ainda vivido a bolsa de valores, ainda não tinha analisado quão volátil podem ser as ações, isso qualquer semana, mas principalmente em cenários conturbadores no mundo. Então aí você começa a perceber que você não é tão arrojado assim. Você tinha a ideia de colocar 100%, 90%, 80%, 70% em ações ou fundos imobiliários ali, e percebe que quando acontece algo ali que tem uma baixa da bolsa, você não reage tão bem. Você, por mais que entenda os fatores ali que estão causando essa baixa, você não se sente confortável. Isso pode acabar te deixando frustrado, fazendo com que você, inclusive, possa deixar de investir achando que não é para você. Terceiro erro muito comum: não estudar sobre investimentos. É primordial que, se você quer ser um investidor de sucesso, se você quer investir nos melhores ativos, nos melhores momentos e ter um conhecimento sabendo que você vai prosperar no longo prazo, você tem que estudar sobre investimentos. Esse vídeo, por exemplo, vai te auxiliar a entender erros que são comuns de investidores e que você não pode cometer, mas a decisão mais importante vai ser a sua, que vai ser a decisão de como vai estruturar a sua carteira e o que você vai comprar ou vai vender a partir do conhecimento que você obtenha lendo livros, assistindo vídeos no YouTube, estudando sobre ativos. Então é primordial que você sempre estude e não apenas pegue diquinhas na internet dos fundos imobiliários que estão melhores ali no momento, porque pode ser que tenha ações, fundos imobiliários, cripto, investimento no exterior, que sejam boas para um determinado momento, que estejam baratas, só que se você não estuda elas, não entende quais são os riscos, o que pode impactar, qual é o cenário, pode ser que você se frustre em algum momento. Então é interessante de sempre ficar se atualizando sobre investimentos. E o quarto erro muito comum é ignorar os riscos. Aqui eu tenho um exemplo muito bom de algo que aconteceu recentemente com alguns fundos imobiliários de papel. Os fundos imobiliários de papel, eles investem em dívidas, não são imóveis físicos ali. Eles investem emprestando dinheiro para o setor imobiliário e aí recebem esse dinheiro de volta com juros atrelados a IPCA ou a CDI e com uma margem de lucro ali um pouco maior. O que acontece é que tem alguns fundos imobiliários de papel que são muito mais arriscados do que outros. Os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, que fazem parte do portfólio dos fundos de papel, eles podem ser de empresas mais consolidadas ou não. Imagine o seguinte cenário: você empresta o dinheiro para o Itaú. O Itaú é um grande banco e ele já é renomeado, é um banco que dá para você ter uma segurança maior. Você acha que o Itaú vai pagar para você a mesma coisa do que uma empresa pequena ali que precisa do dinheiro para fazer uma construção, por exemplo, porém não tem ainda tanto nome no mercado? Então essa empresa que é menor e que precisa do dinheiro para atuar nessa parte de construção aí,
de imóveis, ela vai ter que te pagar um pouco mais do que o Itaú, por exemplo, para fazer sentido você emprestar o seu dinheiro para essa empresa ao invés do Itaú. E nesse cenário, pode ser que tenham empresas ali que paguem um valor absurdo, que falem que vão te pagar ali um IPCA mais 12%, um IPCA mais 11% ao ano. É algo muito arrojado. Pode chegar a um nível em que essas empresas não consigam cumprir com as suas obrigações e não consigam pagar o que elas devem para esse fundo de papel. E aí acontece o que nós chamamos do famoso calote. Claro, os fundos de papel têm garantias, mas não, é um processo um pouco burocrático, então eles podem ir atrás dos seus direitos, mas leva um tempo. Esse é só um exemplo de algo que aconteceu com alguns fundos imobiliários de papel no último ano e que você tem que ficar atento. E muitas pessoas investiam nesses fundos imobiliários sem conhecer os riscos. Pode ser que esses fundos imobiliários nem sejam ruins. Um exemplo, pode ser que para o que eles se propuseram a fazer, eles estavam alinhados, mas eles são muito arriscados realmente. Então você investir sem considerar os riscos daquele tipo de investimento pode ser algo que te frustre bastante. Quinto erro muito comum de investidores: investirem apenas para o curto prazo. A não ser que você seja um trader que vende e compra ativos diariamente, ou que você compre ativos com a ideia de esperar eles valorizarem e vender com lucro, não faz muito sentido você investir apenas para o curto prazo, até porque você pode se frustrar em alguns momentos. Se você investe apenas para o curto prazo, você compra um ativo e ele fica um ano andando de lado ou caindo, dependendo da situação, você pode se frustrar demais, se desesperar, e pode ser que analisando indicadores nem seja um mau momento para continuar comprando. Mas se você pensar apenas no curto prazo, já deu o tempo de você ter um lucro muito grande naquele ativo, com base nessa mentalidade. Então, em geral, para investidores que pensam aí em ter uma liberdade financeira, uma carteira previdenciária, dormirem tranquilamente, terem ativos ali consolidados, boas empresas, bons imóveis, tem que pensar no longo prazo. E o que seria o longo prazo? O longo prazo é o que você vai levar ali para a vida. Mas para ficar um pouco mais fácil de entender com relação a anos, pelo menos ali uns 10 anos. Mas é claro, quando eu falo longo prazo, pensando assim, esse ativo que eu estou comprando é para longo prazo, é para talvez eu nunca vender ele, a não ser que ele mude os fundamentos, que aconteça algo muito específico com o ativo que me faça vender, mas eu não vou comprar ele pensando em vender. Então esse erro não pode ser cometido por você. Se você pensa em ter uma carteira previdenciária, pensa no longo prazo. Sexto erro muito comum: querer ganhos rápidos. Tem muita gente que entra na bolsa de valores achando que vai enriquecer muito rápido, porque na bolsa de valores é possível você colocar ali R$1.000 e em pouco tempo você multiplicar isso para R$100.000 ou algo do tipo. Realmente tem pessoas que pensam que isso acontece. A verdade é que se fosse tão fácil assim, muito mais pessoas estariam ricas hoje em dia, porque você não precisaria de muito dinheiro para ficar milionário. Então a bolsa de valores, sim, ela pode te enriquecer, ela pode multiplicar por várias vezes o seu patrimônio, mas isso não é no curto prazo e em várias situações nem no médio prazo, é no longo prazo. Chega um momento em que você pode fazer alguns cálculos, jogar em algumas calculadoras de juros compostos, por exemplo, e ver que depois de tantos anos, a depender do seu aporte, considerando o seu patrimônio total, a maior parte desse patrimônio total seu vai ser composto por um dinheiro que veio de juros do que o seu próprio aporte. Por exemplo, a depender de quanto você investe por mês, se você chegar a ter R$1 milhão ali, pode ser que desse 1 milhão, 600 mil foram de juros compostos, só de dividendos, de variação ali de ativos, e 400 mil foram de aportes seus a partir do seu trabalho ativo. Então é um cenário onde a bolsa gerou muito valor para você. Isso sim vai acontecer, porque o maior aliado dos juros compostos é o tempo. Então, em algum momento sim, você vai enriquecer com a bolsa de valores se você tiver uma constância e investir de uma forma correta, estruturada. Mas esperar retornos rápidos pode ser também uma frustração para você. Um outro erro muito comum é vender porque subiu demais e comprar porque caiu demais. Como assim isso aí é um erro? Quando a gente para analisar ativos, a gente não pode analisar simplesmente a variação ali da cotação. Por quê? Porque a gente já está falando sobre renda variável. Então a todo momento os ativos vão estar variando e muitas vezes simplesmente porque tem pessoas comprando e vendendo. Às vezes não aconteceu nada no cenário econômico e também não aconteceu nada com aquele ativo em específico. Mas mesmo assim ele vai variar. Então analisar só variação não é um bom sinal. Pode ser que algum ativo se valorizou ali 30, 40, 50% em intervalo de, por exemplo, 2 anos e você acha que ele ficou caro. Mas analisando os indicadores, pode ser que ele tenha lucrado muito e acaba que mesmo ele subindo muito, ele ainda está barato. Ele pode estar no mesmo nível, considerando ali uma análise entre caro e barato, pode ser que ele esteja no mesmo nível, não ficou nem mais caro nem mais barato, porque o lucro acompanhou,
ou pode ser que inclusive ele ficou mais barato, mesmo tendo sumido bastante. E o inverso também é verdade. Pode ser que um ativo caiu bastante, mas ele não necessariamente ficou mais barato. Pode ser que os lucros despencaram tanto que mesmo o ativo tendo caído 20, 30%, ele ficou mais caro. Então é sempre interessante fazer essas análises de indicadores e não tomar decisões apenas pela variação de cota. Isso pode frustrar bastante. Isso pode fazer com que você não tenha um direcionamento correto nos investimentos. Outro erro muito comum de investidores, não ter constância. E aqui eu entendo, ainda mais nós brasileiros, nós temos uma realidade que é muito diferente de quem mora nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui em geral nós temos uma inflação muito alta, é muito mais difícil de viver do que nos Estados Unidos, financeiramente falando. Então a gente tem às vezes muitas complicações ali durante um mês, durante um ano, fazendo com que a gente tenha imprevistos e isso comprometa os nossos aportes. Mas não ter constâncias nos aportes pode fazer com que você não chegue onde você quer chegar no momento em que você quer chegar. Então algo para te ajudar, pelo menos nisso, que é o que eu faço, é fazer um planejamento anual. Então eu já consigo ali fazer algumas métricas, isso vai variar muito de pessoas que são autônomas, que são CLT, e depende muito do seu trabalho, também de quanto você já tem investido, quanto você recebe de dividendo, mas é possível fazer algumas análises ali e você já tem uma previsão de quanto você conseguirá investir por mês nos próximos 12 meses. E aí você pode também jogar um fator de segurança ali, caso ocorram imprevistos, e você aporta mensalmente um valor fixo ali. Essa é uma das estratégias. E você também pode aportar o máximo que você conseguir todo mês. Mas é interessante de sim aportar todos os meses, para você não acabar pegando os cenários onde a bolsa está muito cara e perdendo de aportar em cenários que a bolsa está barata. Próximo erro muito comum de investidores é não diversificar a carteira de investimentos. Esse erro aqui é um dos principais, e se você estiver cometendo esse erro, você vai ter muitas dificuldades durante o processo. Pode ser que até no longo prazo você consiga ter uma boa rentabilidade, às vezes você selecionou bons ativos ali, mesmo sem ter uma diversificação correta, mas no processo vai ser muito conturbador, dependendo do cenário. Então diversificar a carteira não é poluir de ativos, comprar de forma aleatória, ter o máximo possível de ações, fundos imobiliários, cripto, exterior, ETFs, não é isso. É você ali ter ativos de vários segmentos, você ter uma porcentagem específica com base no seu objetivo, ou seja, eu vou ter ali 60% em ações, vou ter 30% em fundos imobiliários, 10% em renda fixa, não vou ter Bitcoin, ou vou ter 5% em Bitcoin. Então você tem que ter uma diversificação ali, porque em alguns cenários pode ser que empresas de um setor específico estejam sofrendo, e se você só tiver empresas desse setor, a tua carteira inteira vai sofrer. Então é interessante de você sempre diversificar, e essa diversificação, de novo, não existe uma fórmula mágica, você tem que ter um ativo desse segmento, um desse, você tem que ter fundos imobiliários também desse segmento, você tem que ter no exterior esse segmento. Não necessariamente tem que ser dessa forma, mas é importante de você diversificar e não colocar todos os ovos em uma mesma cesta. E por último, acredito que o erro que mais vai dizer se você vai ter sucesso ou não no longo prazo é não seguir uma estratégia consolidada de investimentos. Como assim? Imagina que você investe ali, já entendeu vários processos, você já tem ali uma carteira um pouco diversificada, já tem ativos ali de vários segmentos, já tem fundos imobiliários, ações, exterior, cripto, renda fixa, e você aparentemente comprou bons ativos ali, de bons setores, mas chega todo mês, momento de aportar, e você se pergunta, o que eu faço agora? Por que você não tem essa resposta? Pode ser que você não tenha uma estratégia consolidada, você tenha diversificado ali em questão de ter vários ativos de vários segmentos, mas você não tenha estabelecido ainda porcentagens para eles, você não tenha entendido ainda em que momento que é bom comprar mais, em que momento que é bom dar uma segurada. Então você ter uma estratégia consolidada, como a do buy and hold, vai te guiar bastante, mas é preciso você ter claramente ali qual é a sua estratégia. Eu vou ter tantos por cento ali em determinado ativo. Opa, a porcentagem que eu determinei está abaixo, preciso comprar mais. Tem que analisar os indicadores e ver se faz sentido. Às vezes pode ser que a sua carteira esteja fora do ideal, ou seja, ela não está com as porcentagens corretas, mas você não vai conseguir fazer com que ela fique com essas porcentagens corretas em um curto período. Pode ser que passem meses para você conseguir voltar, porque às vezes pode ser que algum ativo ali esteja abaixo do ideal e esteja um pouco caro, então você não vai necessariamente comprar ele porque ele está abaixo do ideal, sendo que pode ser que tem outros ativos no mesmo cenário que estão baratos. Então isso vai muito de realmente ter uma estratégia, ter esse conceito de diversificação, ter uma estratégia e também já entender como analisar indicadores de investimentos. Então galera, esses foram os 10 erros que
Muitos iniciantes cometem, mas eu diria que inclusive pessoas que já investem há um bom tempo cometem, e que se você continuar cometendo esses erros, você vai ter dificuldades durante o seu processo. Em contrapartida, se você não cometer esses erros, o seu processo de investimento vai ser muito mais fácil, a sua trajetória ali e o seu objetivo vai ser alcançado muito mais rápido. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já não esquece de deixar um like, também se inscrever no canal e ativar as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.